Con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables Boa noite amigos y aos hermanos amáveis presentes amigos e irmãos aqui y los presentes que están en diferentes e aos ministros e igrejas naciones, que estão ministros e em iglesias diferentes nações. de la bendición de Cristo Que as bênçãos de Cristo sean sobre todos estejam ustedes, sobre todos vocês y en esta noche nos abra e nesta noite las escrituras nos abra as Escrituras y el entendimiento e o entendimento para compreendê-las. para compreendê-las. En el nombre del Señor No nome Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. Amém. es para mí un privilegio Para grande mim é um grande privilégio estar con ustedes en esta estar aqui ocasión nesta ocasião para para compartilhar com vocês unos momentos de compañerismo alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus su programa e seu programa correspondiente correspondente a este tiempo final. tempo Para final. leemos en Apocalipsis y también en E para Apocalipsis, isso leiamos capítulo no 8, livro do verso Apocalipse 1 e en também adelante, no Evangelho San segundo São Mateus. capítulo 24, No Apocalipse capítulo 8, versículo em diante, el 31. e em São Mateus no capítulo 24, versículo 31. 31 dice: E aqui nos diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, e ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E no capítulo 8 do Apocalipse, do versículo em diante, nos diz: quando o sétimo selo foi aberto, se fez silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O sétimo selo e a sétima trombeta. Es nuestro tema para esta ocasión. Puede tomar asiento si tiene la bondad. Esse é o nosso tema para esta ocasião. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Hoy primer sábado Hoje del mes é o primeiro sábado do de mês agosto, de agosto, aplicando-se lo que está en la palabra, o que está que los días na palavra, terminan de que os dias y comienza el otro día terminam en la tarde. pela tarde Por lo tanto, ya e o outro dia começa pela tarde. Portanto, la Biblia y ya comenzó el a sábado, sexta-feira já terminou conforme a Bíblia. de la caída del sol. E o sábado Así que ya estamos já começou en sábado hablando en términos bíblicos. nesta tarde ao pôr do Y sol. por consiguiente, Assim, nós já estamos no sábado, falando em termos bíblicos. comienza el sábado, el viernes a la caída del sol. Y lo termina Consequentemente, o povo hebreu começa o sábado el día sábado ao pôr do sol da a sexta-feira la caída
E o sábado termina ao pôr do sol, ya del sábado. já do mesmo sábado. O sea que entre la caída del sol del viernes y la caída del Ou sol del seja, sábado, que entre o pôr do sol da sexta el día de reposo. e o pôr do sol do sábado é o dia de repouso chamado Dia do Senhor El pueblo hebreo, para o povo hebreu. del Tipo e Mesías, figura do que Messias, es el descanso, que é o descanso, para el alma o del ser repouso humano, para a alma do ser humano. y se cumple lo que Jesús dijo. E se cumpre o que Todos Jesus trabajados disse: y cargados, Vinde a mim todos os venid a mí, cansados y e yo os oprimidos, haré descansar. Yo e eu os vos haré aliviarei, descanso. ou eu vos farei descansar. Es para el tiempo final que se Para o cumplirá tempo también final é que se cumprirá el sábado também milenial, que será el séptimo o milenio sábado milenar, de Adán, que será o sétimo milênio desde Adão até aqui. milenio de descanso O milênio para el planeta Tierra, de descanso para o planeta Terra sus habitantes, de e de repouso aos seus un día habitantes. delante del Señor es como 1000 años, Porque um dia diante do Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos o sea como um que un dia. día delante de Dios Ou seja, para um los seres dia humanos diante de Deus un milenio é um milênio para os seres humanos. años. Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda verso carta de 8, Pedro, capítulo 3, versículo 8, el Salmo 90, e no Salmo 90, verso 4. e versículo 4. Para el tiempo final, Para o tempo final, para el día del Señor, para o dia do Senhor, que para los seres humanos será que será el séptimo milenio, o de sétimo nosotros, milênio para os seres humanos, contando de Adão até aqui, que la gran voz de trompeta será el tiempo quando final a grande voz de estará trombeta, sonando ou trombeta final estará soando para la resurrección de los muertos en Cristo para a ressurreição dos y mortos para em la Cristo transformación e a de los transformação creyentes en Cristo que estén vivos. dos crentes em Cristo que estiverem vivos. Por eso Cristo señaló Por isso, en San Juan capítulo Cristo 6, verso apontou 39 en no adelante, capítulo del 6 de São João, nos versículos 39 em diante, capítulo 6, del 40 como al também do versículo 58, 41 ao 58, que para todo aquel que en él cree, él le dará vida eterna. e que para todo Él aquele lo que nele crê, resucitará, ele lhe dará vida eterna e o ressuscitará no último dia. que para No los último seres dia humanos diante de Deus, el séptimo que é o milenio de sétimo nosotros, milênio, desde Adão até aqui, los días para postreros os son seres humanos. el quinto milenio, Os sexto últimos milenio dias são y séptimo o quinto milenio. milênio, o sexto Y de los milênio e o 3 días sétimo milênio. postreros, el último, el postrero, E dos 3 últimos el dias, séptimo milenio. o último Por eso Dios ha é o sacado sétimo del milênio. Espíritu conforme a Joel, Por isso Deus capítulo esteve 2, derramando do seu Espírito, y de en acordo los Hechos, ao 2, capítulo 2 de Joel, y también ao livro dos Atos, capítulo 2, e também a carta aos Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao que 3, nos habla onde nos fala de que Dios que ha hablado Deus, en estos días postreros, tem falado nesses últimos dias pelo Filho, o sea, por ou Jesucristo, seja, por meio de Jesus Cristo, y que derramaría su Espíritu e que sobre toda derramaria carne do seu en Espírito los Santo días sobre postreros, toda a o carne sea, nos en últimos los días dias. postreros Ou de seja, Dios, que para nos seres últimos humanos dias diante de Deus, que para os el seres quinto humanos milenio, donde é o Cristo, quinto milênio, al comienzo de ese onde, no começo desse quinto milênio, Cristo teve o seu ministério de 3 anos e meio, comenzó cuando tenía o qual começou quando Cristo tinha aproximadamente 30 anos. y el día de Pentecostés, E no dia de derramó de su Pentecostes, Espíritu Santo sobre derramou todos do aquellos seu que Espírito creyeron Santo
sobre 120 crentes nele. E daí em diante continuou derramando do seu Espírito Santo, produzindo um novo nascimento em todas as pessoas que o receberam como seu único e suficiente Salvador. E ele ainda continua chamando e ajuntando os seus escolhidos, que formariam parte do seu corpo místico de crentes, ou seja, do seu aprisco, da sua igreja, produzindo nessas pessoas um novo nascimento. E a vinda do Senhor está prometida para o último dia, para que traga com ele aqueles crentes que morreram nele e que estão no paraíso, ressuscitá-los em corpos glorificados, imortais e jovens para toda a eternidade, e transformar aqueles crentes que estiverem vivos para que assim todos tenham um corpo glorificado, como o que Jesus Cristo tem, um corpo imortal e jovem para toda a eternidade. A promessa é que a trombeta será tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois todos os que estivermos vivendo seremos transformados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E será aí quando a morte física terminará para os crentes em Cristo. É ante a trombeta final. Essa grande trombeta, com a qual serão chamados e ajuntados todos os escolhidos de Deus do último dia, no corpo místico de Cristo, para formar parte da igreja deste tempo final. Essa é a grande voz de trombeta ou a trombeta final. É a trombeta de Deus. Quando Deus fala, se ouve e se representa no som de uma trombeta. Por isso, no capítulo 1 do Apocalipse, nos versículos 10 e 11, assim nos diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que me dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Ou seja, essa voz como de trombeta é a voz do Alfa e do Ômega, do primeiro e do último, que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, em quem a plenitude de Deus mora e morará eternamente. E essa voz de trombeta é a voz de Deus, por intermédio de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo falando à sua igreja no último dia, assim como falou de etapa em etapa, desde o tempo dos apóstolos até hoje. O que quer dizer? Não é uma trombeta literal, mas a voz de Deus por meio de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo falando à sua igreja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 8, São Paulo nos diz: e se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, que a trombeta tem que estar dando o som da mensagem de Deus la voz de Dios por medio de Cristo y Espíritu Santo en medio de su iglesia. Ou seja,
que tem que estar dando o som da mensagem de Deus para o tempo em que a trombeta de Deus está soando, a voz de Deus por meio de Cristo e Espírito Santo no meio da sua igreja. Se não der um som certo, então isso mostra que não está dando a mensagem certa de Deus, o que corresponde ao tempo da trombeta, da voz de Deus falando à sua igreja. A manifestação dos anjos do Filho do Homem com grande voz de trombeta, chamando e ajuntando aos escolhidos, aos judeus, é a voz de Deus por meio dos ministérios de Moisés e Elias, chamando e ajuntando 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, os quais aparecem também no capítulo 7 do Apocalipse. E depois também aparecem no capítulo 14, desde o versículo 1 em diante, do livro do Apocalipse ou Revelação. E essa é a sétima trombeta. Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, se repetindo no tempo final para chamar e ajuntar os 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E o sétimo selo é a vinda do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, lhe falando com a grande voz de trombeta, da qual São Paulo nos falou na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, do versículo 49 ao 58. Porque ele disse, ante a trombeta final, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. A trombeta final, a mensagem final de Deus, falando à sua igreja. E é uma mensagem certa, verdadeira, prometida para o último dia, a qual os crentes em Cristo estarão escutando-a, os quais serão transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. A sétima trombeta, que soará para chamar e ajuntar os escolhidos de Deus para a sua igreja, e a grande voz de trombeta com a qual os ministérios de Moisés e Elias virão para chamarem e ajuntarem os 144 mil escolhidos, os 12 mil de cada tribo. E estes são judeus, chamados com a grande voz de trombeta dos anjos, do capítulo 24 e versículo 31 de São Mateus. E também encontramos em Apocalipse capítulo 14, e vemos também no capítulo 14 do Apocalipse, do versículo 15 em diante, o mensageiro com a sétima trombeta, tocando-a. E esse será o sinal para o fim dos reinos dos gentios, o sinal para a grande tribulação, onde a Bíblia nos diz
Do capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 15 em diante. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve grandes vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estavam assentados diante de Deus em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Isto será a ira de Deus vindo sobre a raça humana. Portanto, nós temos de estar preparados para a vinda do Senhor, para a abertura do sétimo selo, que é o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja, para ressuscitar aos mortos crentes nele e transformar aos que estiverem vivos. Todo chamado aos escolhidos do corpo místico de Cristo, para serem preparados para a vinda do Senhor e serem transformados, ocorrerá antes da abertura do sétimo selo. E também ocorrerá o chamado para os judeus antes da abertura do sétimo selo. O chamado aos judeus está entre a sétima trombeta e o sétimo selo. E disso o reverendo William Branham disse em várias mensagens. Como na página 128 do livro das citações, dos extratos das mensagens do reverendo William Branham, ele disse: sob a sétima trombeta, é para Israel o mesmo que o sétimo selo foi para a igreja. Isso foi no parágrafo 1143 da página 128. E na página 129 desse mesmo livro das citações, no parágrafo 1150, ele disse: e tão logo como esta igreja e o mistério do sétimo selo seja conhecido, e os judeus sejam chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são os dois profetas Moisés e Elias. E o que é a sétima trombeta? São Moisés e Elias. E o sétimo selo é Cristo na sua vinda à sua igreja. Ou seja, que o mistério da sétima trombeta é Moisés e Elias. E o mistério do sétimo selo é a vinda de Cristo. Na página 130, no parágrafo 1164, ele disse: recordem que os que estão vivos e que fiquem não impedirão aos que estão dormindo, porque a trombeta de Deus
Essa última trombeta, a sexta, acaba de tocar. E essa última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. E na página 148, parágrafo 1333, ele disse: recordem que os que vivam e fiquem não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de tocar. E esta última trombeta, como último selo, será a vinda do Senhor. Tocará. E os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só descansando até esse tempo. Existe um paralelo, uma relação do sétimo selo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a vinda do Senhor à sua igreja, para ressuscitar os mortos crentes nele que partiram nas eras passadas e aqueles do nosso tempo que também partiram, os crentes nele, que serão ressuscitados em corpos eternos, imortais, glorificados, jovens, e transformará os que estivermos vivos. Isso será o propósito da vinda de Cristo com a sua igreja, e para levá-los com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Isso está na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versos 20 ao 21, onde São Paulo nos diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E de onde esperamos o Salvador? Do céu. Ele está na sétima dimensão, na dimensão de Deus, fazendo intercessão como sumo sacerdote no templo celestial, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme ao seu corpo glorioso, pelo eficaz poder com o qual também pode sujeitar a si todas as coisas. Para que ele vem? Para que nós o esperamos? Para a nossa transformação, para nos transformar e nos levar com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E para quê? E para que virão as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias? Para chamarem e ajuntarem 144 mil escolhidos das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Esses passarão pela grande tribulação. Os 144 mil hebreus escolhidos de Deus, que no reino milenar de Cristo serão os eunucos que estarão ajudando e trabalhando com Cristo e a sua igreja, e para Cristo e a sua igreja, para o rei e a rainha. Nós estamos no tempo em que se abrirá o sétimo selo. Mas o chamado para a igreja, para ser preparada e receber a abertura do sétimo selo, e consequentemente receber Cristo na sua vinda, para obter a transformação, o rapto ou arrebatamento,
e para a sétima trombeta soar para Israel. A voz de Deus falar a Israel, chamá-los e ajuntá-los neste tempo final. O sétimo selo e a sétima trombeta. O que o sétimo selo é para a igreja, a sétima trombeta é para Israel. E o sexto selo para os judeus é Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias. Isto é o sexto selo para Israel. E o sétimo selo para a igreja é a vinda do Senhor como rei. O sétimo selo e a sétima trombeta. Para mim foi uma bênção e um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. E no próximo domingo nos veremos com a ajuda de Deus. Amanhã, para termos o nosso estudo bíblico intitulado O Alimento Espiritual em cada tempo. Porque o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, do versículo 1 ao 3. E também no capítulo 8 de Amós, versículos 11 e 12. E nos capítulos 4 de São Mateus e São Lucas, onde Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus continue abençoando a todos. Orem muito pela escola bíblica, pelo estudo bíblico do próximo domingo. E também orem para que este mau tempo não cause dano a Porto Rico, que, da mesma forma como Deus livrou a Porto Rico em outras ocasiões, o livre nessa ocasião. E o que está anunciado seja de benefício, trazendo a água que tanto Porto Rico necessita, para que a água não seja racionada nesses dias. Que Deus lhes abençoe e guarde e continue desfrutando de uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. E os que tenham de ir para as compras, ainda tem tempo para comprarem. E sempre quando anunciam o mau tempo, as tempestades, uma das coisas a comprar é o chocolate e biscoitos. Isso por menos, como pouco. E alguns passam a tempestade tomando chocolate e desfrutando de biscoitos com manteiga e também com queijo. Porque quase pessoa alguma dorme durante a noite quando anunciam as tempestades. Quando se sente os ventos açoitando as casas das famílias. Bom, que Deus nos ajude a todos e mantenham todas as precauções que foram anunciadas pela Defesa Civil e por outras agências do governo. Em tempos de tempestade, quando a tempestade está caindo, não se sai da casa. Se fica pendente das notícias e quando tem de abrir alguma janela, que se abra do lado contrário à tempestade, para que não se forme muita pressão dentro da casa. E para isso,
tem que estar atento e em alerta. lado que está dando la tormenta. Não se abre todas as janelas, senão do lado contrário La del lado contrario. em que está vindo a tempestade. Después, cuando la tormenta E se estiver por esse lado, se abre um pouco do lado contrário. Depois, quando a tormenta mude de lado la tormenta e vier de outra forma, essa tempestade, y se então cierran estas ventanas y se abren se fecham essas janelas de onde está vindo a tempestade, se abre algumas janelas do outro lado para que não forme pressão dentro de casa presión dentro de la casa e nem y vaya a afectar afete as a las pessoas personas o a romper e nem quebre vidros vidrios de los das janelas o dos ventanas diferentes tipos de diferentes clases que se tienen usam nos lares. los hogares. Bueno, Bom, las tomem as necesarias. precauções necessárias. Y si no sucede nada, E se não ocorrer nada, gracias a Dios, pero tomando pois las agradecemos a Deus. precauciones. Dicen que Mas en vamos guerra tomar as precauções. no muere gente. Dizem que em guerra avisada Es un não dicho, morre ninguém. Esse é um ditado. pero que muchas veces se E cumple muitas vezes se cumpre assim. cuando las personas son Quando as avisadas pessoas são avisadas y evitan el peligro. e evitam Bueno, o perigo. Bom, que Dios les bendiga y les guarde. que Deus lhes abençoe e guarde. Próximo domingo, E até no próximo domingo pela manhã, com a ajuda de continúe pasando Deus. una noche feliz llena. Continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Dejo con ustedes a Deixo aqui com vocês o reverendo José Benjamin Pérez. E deixo em cada país o ministro correspondente e uma saudação para o reverendo Miguel Bermudes Marim e a sua esposa Ruth, e para todos os ministros e igrejas.